No vídeo de hoje, vamos encontrar no diálogo de Jesus e São Dimas a frase de Cristo que nos cura da doença da inveja. Seja bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Me chamo Vinícius e meditaremos a frase de Nosso Senhor descrita pelo evangelista São Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo. A frase dita por Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa frase é dita por Nosso Senhor a um santo, São Dimas. Infelizmente, poucas pessoas sabem, mas o bom ladrão é considerado um santo da igreja, São Dimas. Algo extraordinário, porque, veja, o testemunho que São Dimas dá para nós na cruz nos permite entender o que é a misericórdia de Deus. Quero fazer aqui, antes da gente entrar na meditação de Dom Futonsin, um pequeno preâmbulo, uma mísera e humilde introdução. Vendo o que acontece ali na cruz. Um homem que roubou, um homem que merecia, pelas leis da época, aquilo que estava acontecendo, a crucificação. Ele, num último ato, e numa confiança inimaginável no Cristo, lança um pedido a ele: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O contexto dessa passagem a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o que eu quero já chamar a atenção, diferente de todas as outras frases que Nosso Senhor disse, que nós já estudamos e que nós vamos ver nos próximos episódios, nas próximas aulas aqui do nosso curso, ela provém de um diálogo e, mais do que isso, ela é uma resposta. Ou seja, Jesus visa responder a nós em qualquer que seja o momento em que estejamos. Seja no momento de mais profunda alegria, seja numa profunda dor, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que assume a condição humana para elevá-la ao Pai, para restabelecer essa amizade uma vez perdida. O que é importante aqui para nós? Vamos analisar e perceber que a frase belíssima de Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é um Deus que misericordiosamente se antecipa e dá muito mais do que um coração humano pode sonhar. São Dimas diz: lembra-te. Jesus fala: eu não vou só lembrar, tu estarás comigo. O pedido pequeno daquele homem que tinha vivido uma vida longe dos preceitos judaicos ou longe de uma moral, consegue muito mais do que ele ali pede. E a gente vai aprofundar ao longo aqui dessa aula, tá? Então fica comigo até o final, tem muita coisa. Eu, particularmente, um dos capítulos que eu mais gostei de ler e que mais trouxe a mim um verdadeiro encontro com o Nosso Senhor. E vou partilhar isso com você logo mais. Então, fica aí. Definição, então, de Dom Futonsin com relação à inveja. Né? A inveja é a tristeza do bem alheio e a alegria diante do mal do outro. Olha que confusão é essa doença espiritual. Eu me entristeço com a alegria do outro e eu me alegro com a tristeza do outro. É insano pensar, porque esse pensamento, ele está muito associado com um pensamento materialista. Se alguém tem mais, é porque eu terei menos. Se alguém tem uma riqueza maior, quer dizer que eu tenho uma riqueza menor. Não é assim que funciona.
na verdadeira vida, na vida que interessa, na vida da graça, na vida eterna, não existe mesquinharia, não existe fração, existe totalidade, conforme a disponibilidade do nosso coração. Por isso, Dom Tontin deixa muito claro que a inveja é o assassinato do amor verdadeiro. E para isso ele pega a história de Salomão com as duas mães, é uma história muito conhecida, para exemplificar por que dessa frase. A inveja é o assassinato do amor verdadeiro. O que consiste essa história? Salomão estava no palácio e recebe a visita de duas mães com uma criança. E as duas mães estão disputando, na verdade, a maternidade daquela criança. Na noite anterior, as duas tinham dado à luz, cada uma a um filho, só que o filho de uma delas morreu. Acordou morto. Nisso, as duas alegavam que aquela criança que estava viva era dela. Então a mulher A dizia, o filho é meu. A mulher B dizia, não, o filho é meu. Levam a demanda para Salomão, que era um grande sábio. Ele então reflete, para e chama um servo e diz, coloque a criança sobre a mesa e parta ela ao meio. Nós vamos dar uma parte para uma e uma parte para outra, já que nenhuma das duas está dizendo que é a mãe, as duas na verdade estão dizendo que são a mãe da criança, então nós vamos dar metade para cada uma. A mãe que tinha perdido a criança e sabia que tinha perdido a criança, ela diz interiormente, né, se me foi roubada a felicidade, tu também não terás. Então, deixa partir. A verdadeira mãe, no ímpeto de amor, vai em direção ao escravo e fala ao servo de Salomão e diz, não mate, pode dar a criança a ela. E aí Salomão percebe, esta é a mãe verdadeira, porque o amor ele consiste nesta entrega, nesta doação, nessa liberdade. E no caso aqui, a outra mulher não era a verdadeira mãe porque ela invejava, ela preferia metade da criança do que uma criança viva. Olha que absurdo. Ela concebia dentro de si de que era melhor eliminar mais uma vida do que se alegrar com esta mulher que tinha ali o seu filho e viver o seu luto. Veja, a inveja então vai assassinando o amor, vai tornando o coração enrijecido até o ponto da profunda indiferença. Dom Tontin, no capítulo dedicado à inveja, na página 21, diz assim, mas a pregação de Cristo contra a inveja não o salvou dos invejosos. Pilatos tinha inveja do seu poder de senhor. Anás lhe invejava sua inocência. Caifás tinha inveja da sua popularidade. Herodes era invejoso da sua superioridade moral. Os escribas e fariseus invejavam a sua sabedoria. Cada um destes tinha construído seu tribunal simulado de superioridade moral para sentenciar a moralidade à cruz. E para que ele não fosse mais uma pessoa a ser invejada, eles o contaram entre os malfeitores. Ou seja, qual foi a solução aqui de Anás, Caifás, Herodes, escribas, fariseus? Vamos matar. Nós queríamos ter essas qualidades que ele tem. Nós não temos, então nós não vamos nos alegrar, porque nos foi dado um Redentor. Nós vamos matá-lo, nós vamos eliminá-lo. E aí, o que Dom Tontin quer mostrar aqui para nós? Sempre ele vai fazer esta análise, e eu acho muito bonito. Ele vai perceber que na vida, toda a vida pública, desde a encarnação até o último suspiro na cruz, em tudo, Cristo nos ensina a vencer os pecados. Cristo, lembra, ele é o verbo do Pai. Verbo dessa ideia de ação, ou seja, Cristo é a ação do Pai para que nós vençamos os pecados que nos roubam desta presença amorosa do Pai. Precisamos entender que a vida de Cristo é
um profundo mover do nosso coração. O testemunho de Cristo é um profundo mover do nosso coração para não mais nos apegarmos a realidades efêmeras, mas para elevar o nosso coração. Dom Tontin continua: para a opinião pública, criaram assim a impressão de que 3 ladrões, e não 2, projetavam as suas silhuetas contra o céu. Em um certo sentido era verdade. 2 roubaram ouro por avareza. 1 roubou corações por amor. As cruzes soletraram as palavras inveja, misericórdia e piedade. Para mim aqui é o trecho que é um tesouro. Eu fico impressionado como esse homem, este santo homem, Dom Tontin, conseguiu ter essa sensibilidade ao ler a frase de Cristo, mas ler a cena. E aqui vamos destrinchar um pouco essa cena. O mau ladrão, vai dizer Dom Tontin, invejava o poder de Cristo. Então ele vai dizer ali, né? Se tu és mesmo o Filho de Deus, se tu és o Cristo, desce a ti e a nós da cruz. E aí Dom Tontin faz a seguinte análise. O mau ladrão, na verdade, ele está dizendo, se eu tivesse esse poder, eu verdadeiramente usufruía da melhor forma possível. Porque você que tem esse poder não sabe lidar com ele. Eu sim sei. Olha a soberba. Olha o coração já apodrecido por esta inveja. E ali dizendo, né, impropérios a nosso Senhor Jesus Cristo. Diametralmente oposta à atitude de São Dimas, o bom ladrão. Ele repreende o mau ladrão e veja, olha que interessante, a gente nem lembra o nome. A gente tem só a qualificação, mau ladrão. O outro tem a qualificação, bom ladrão, mas também foi elevado às honras dos altares. Veja, São Dimas ele faz algo belíssimo. Ele reconhece o seu erro. Ele vai dizer, olha, nós estamos aqui porque merecemos, porque roubamos. E esta pena que nos estão dando, ela é devida. Mas ele não. E aí ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim. Esta frase do bom ladrão é a entrega de um coração à divina providência. É o lançar-se no rio caudaloso da misericórdia divina. Veja, né, alguns santos vão colocar isso de forma belíssima, né? No último ato de sua vida, o ladrão consegue roubar o coração de Cristo. Mas mal sabia ele que, na verdade, era o seu coração que tinha sido, de certa forma, sequestrado pelo amor infinito, que, no alto da cruz, nos 45 do segundo tempo, chama aquele que sempre foi de Deus para estar com Deus. Porque arrependeu-se verdadeiramente. Olha o poder de uma contrição. Aqui, quero chamar a atenção, você está vendo esse curso, você está se aprofundando e tudo. Meu querido, não duvide do poder de uma contrição. Eu não sei como anda a sua vida, se você já teve pecados horríveis, pecados que você comete com certa frequência, se você está aí lutando há mais de anos, se lança no tribunal da misericórdia. Se lança neste tribunal onde o juiz deseja desapenar a sua condenação, tirar a sua condenação, se perceber uma verdadeira contrição, verdadeiro arrependimento. Como nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão. Como o bom ladrão nos ensina o valor de uma boa confissão. Pediu que se lembrasse dele, recebe o céu. Pediu somente a lembrança do Deus sedento e recebeu em troca o gozo da verdadeira vida,
eterno. Duas lições que Dom Tontin então nos coloca nesta frase que ele tira dessa frase. A primeira, a inveja é a fonte dos nossos julgamentos errados sobre os outros. A inveja, ela consegue fazer com que pensemos no outro como um inimigo e esquecemos que ele é nosso irmão pelo batismo. E o segundo ensinamento, o único jeito de se vencer a inveja é mostrar piedade. Lembra, os 3 crucificados soletram para nós: inveja, misericórdia e piedade. Tenhamos o coração, aprendamos com São Dimas a ter uma profunda contrição. Peçamos a intercessão de São Dimas nas nossas confissões, rogando que ele interceda por nós, para que o nosso coração verdadeiramente tenha esse pavor pelos erros que nos afastaram de Deus. Tenhamos a humildade de São Dimas a dizer: lembra-te de mim. E tenhamos a mesma sorte de São Dimas de alcançar este perdão que nos coloca de novo em união com este Deus tão amoroso. Dom Tontin vai dizer: a inveja torna-se a negação de toda a justiça e de todo o amor. E a inveja da salvação de um ladrão é um crime maior do que a ladroagem. Aqui vale uma reflexão. Quando nós vemos, principalmente aqueles que viveram uma vida já mergulhada na igreja, sempre teve uma vida certinha, que não teve grandes, não tem aquele testemunho, que a gente chama asa de águia, eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Não, teve uma vida ali com seus percalços, com seus pecados, mas não teve nenhum escândalo. E quando nós vemos uma pessoa que viveu no mais profundo da lama e volta, e Deus agracia com dons maravilhosos, e Deus dá um apostolado, um ministério, ou mesmo aquela pessoa ela começa a ter uma vida espiritual profunda, quantos irmãos fazem como o filho mais velho e invejam? Esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes e tu mata um cordeiro. A inveja da salvação de um ladrão é um crime maior do que a ladroagem. Nós deveríamos nos alegrar. Nós deveríamos ter uma profunda sede de que as almas se convertam a Deus. Porque uma alma que não se converte é uma alma que não estará presente no céu. Uma alma que não tem a conversão, e aqui, meus queridos, a pior das pessoas. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, tá, todos menos essa. Mas por que não? Quem somos nós? Peçamos a Deus um coração generoso, a querer o céu para todos, a querer sim a justiça para aqueles que fazem algo errado, mas pedir incessantemente o céu a todos. Uma das boas orações que podemos ter. Então, espero que essa aula tenha te dado um novo amigo. Como é bom conhecer os amigos do céu. Espero que São Dimas se torne um companheiro ao longo dessa trajetória. Que este bom ladrão faça mais um ato de roubo. Roube o seu coração para estar mais unido a Deus, para desejar estar mais com Ele, para desejar se lançar mais neste mar misericordioso do amor, recorrer mais à confissão e ter o coração mais livre. Ainda temos mais algumas doenças espirituais para ver, então não deixe que a preguiça, tema do nosso próximo encontro, te pegue. Persevere conosco nesse curso e, se ele tem te ajudado, já deixa o seu like e não esqueça de nos seguir e ativar as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.